Desejo saudar todos os irmãos com as santas pazes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Pela graça de Deus nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, de saúde, de paz, para estar glorificando e louvando ao nome dEle, que é digno de toda a honra e de toda a glória, de estar bendizendo o grande eu sou, que é na nossa vida. Eu gostaria de estar lendo juntamente com meus irmãos Gênesis capítulo 17. Eu vou ler o versículo 6, 7 e 8. O título diz que é a aliança de Deus com Abrão. Capítulo 17 de Gênesis. E aqui Deus, ele se apresenta a Abrão, ele fala assim: o meu nome é o Deus Todo-Poderoso. E ele pediu para Abrão, falou assim: anda em minha presença e ser perfeito. Aqui no versículo 6 diz assim: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Amém. Eu vou ler só um versículo aqui que eu deixei separado, em Deuteronômio 14, 2, que Deus também, ele estava falando com Moisés aqui, ele disse assim: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheram de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu próprio povo. Amém? Amém. Quem compreendeu a palavra do Senhor, diga amém. 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 Então, é assim, irmãos. Eu, antigamente, assistia noticiários, assistia jornais e só via notícias de guerras lá pro lado do Oriente Médio, e um querendo acabar com a vida do outro. E eu ficava pensando assim: Deus, eu não entendo por que tanta guerra, por que tanto ódio, porque lá para aqueles lados do Oriente Médio é tanta guerra. E assim, aqui no Brasil não é dessa maneira, né? É outras coisas que nós sofremos aqui, mas não é essas coisas de você ver canhões e metralhadoras e bombas, homem-bombas para todo lado. Eu ficava assim: eu não entendo por que esse povo se odeia tanto. E aí que eu fui buscar na palavra do Senhor, por que tanto ódio lá no Oriente Médio? E o Senhor me mostrou que ele fala assim, que ele escolheu um povo para servir a ele, um povo santo. E ele fala assim que escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Aí eu fiquei pensando assim: Deus escolheu um povo, e ele quer aquele povo para ser a nação dele. Aí eu fiquei: será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus quer só Israel? E daí Deus foi me mostrar na Bíblia que não é assim. Porque Deus, o nome dele já diz tudo. Se ele é Deus, ele é amor. E ele não ia fazer acepção de pessoas, porque ele é rei, ele é Senhor. Aí eu fiquei pensando: mas por que, Senhor, tu queria escolher um povo para te servir? E ele me mostrou também na palavra dele, porque o maior desejo do coração do Senhor era que Israel, a nação escolhida que ele prometeu a Abraão, o Abraão, ele foi o primeiro judeu. O nome dele era Abrão. E Deus falou: eu vou mudar o seu nome para Abraão. Abrão significa pai da altura. E Abraão significa pai de multidões de nações. Então Deus mudou. Ele transformou. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando nós passamos a conhecer o Senhor, ele muda o nosso ser, o nosso caráter, ele nos transforma. E ele falou: Abraão, eu vou fazer isso na sua vida. E Sara também, a esposa dele, Deus mudou o nome dela, que era Saraí,
Deus mudou para Sara, que significa princesa. Então Deus já mostrou para ele que através do nome dele, Deus falou: eu estou estabelecendo hoje um concerto, uma aliança entre mim e ti, e eu vou te dar toda aquela terra de Canaã. Deus prometeu para Abraão. E aí eu assistindo esses noticiários, eu fui entender na palavra de Deus por que os vizinhos de Israel odeiam tanto Israel. Porque Deus falou para Abraão que Israel seria da descendência dele, que todos tinham que adorar a ele. Só que o que acontece? Deus escolheu Israel porque Deus imaginava assim: eu vou escolher um povo que vai me servir, que vai fazer a diferença para o mundo. Igual quando eu e você nos convertemos, a gente, por exemplo, se você fazia alguma coisa, se você fumava, se você bebia, se você usava drogas, se você assistia coisas que não convém para um cristão, você quer deixar de todas essas coisas. Porque você fala assim: eu quero servir e agradar ao Senhor. E o Senhor escolheu Israel por esse motivo. Ele queria que Israel fosse a diferença para os outros povos, para o mundo inteiro. Deus queria que o Brasil olhasse para Israel e visse lá assim: tem paz, tem abundância, tem alegria, tem saúde, tem prosperidade. Tudo de bom acontece com aquele povo. E todo mundo fica se imaginando por que essas coisas boas acontecem com Israel. Por que eles são tão abençoados, são tão protegidos. E daí Deus queria que o mundo inteiro olhasse para Israel e visse: olha, aquele povo não tem idolatria. Aquele povo não tem malícia. Aquele povo anda em santidade. Eles não buscam feitiçaria. Eles não dobram os seus joelhos para imagens de escultura. Eles não adoram a Baal. Isso é a diferença. Olha, aquele povo, os israelitas, eles adoram o Deus que criou todas as coisas. O desejo do coração do Senhor era esse. Mas, infelizmente, Israel não foi fiel com o Senhor. E o povo israelita se perverteu, se corrompeu, mas o Senhor, Ele é fiel. E como Ele prometeu a Abraão que aquela nação, que aquele lugar e que os judeus pertenciam a Ele e que Ele iria honrar com a sua palavra, então mesmo os judeus sendo infiéis para com Deus, o Senhor é fiel para com eles. Aí eu comecei a entender o porquê Israel passou por grandes momentos depois que eles pediram para o profeta Samuel: não queremos um rei, um Deus assim, um rei comum que a gente não consegue ver. Nós queremos um rei como os outros povos, as outras nações, eles têm um rei, um homem normal. E Deus falou para Samuel: Samuel, não fica triste, porque não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então, desde aí, o povo de Israel começou a rejeitar o Senhor, que os criou, que os fez e o formou. Eles rejeitaram. E o Senhor sentiu aquilo no seu coração. Imagine você, irmão, fazendo o melhor por uma pessoa, dando o seu melhor, fazendo de tudo para agradá-lo. E a pessoa fala: eu não quero você, eu quero o outro. Eu quero outro que eu possa criar com as minhas próprias mãos, que eu possa fazer do jeito que eu quero. Foi isso que Deus sentiu naquela hora. E Deus falou: deixa Samuel, faça conforme a vontade do povo. Se eles querem um rei, eu vou dar a eles um rei. Só que aí veio as lutas desse povo, muitas guerras, muito sofrimento, 430 anos na escravidão, sendo dispersos para todos os lugares. E diz na palavra de Deus, antes do Messias vir a esse mundo, que nós conhecemos como Jesus Cristo, o Salvador, Deus permitiu que todos os judeus, israelitas, que estavam, espalhados pelo mundo, reuniu-os novamente, para que o Messias viesse a nascer e eles pudessem receber o Messias como um rei. E quando o Messias nasceu e se apresentou, depois dos seus 30 anos, que ele começou a sua missão e começou a levar a palavra de Deus, começou a curar, a levar o amor e a curar a alma das pessoas, eles o rejeitaram, irmãos. Mais uma vez rejeitaram o Senhor Jesus.
E o Senhor diz assim, que eu não me lembro aqui o capítulo. Deixa eu ver aqui. Quando eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, que foram colocar aquela tábua de madeira em cima de Jesus, né? Este é o rei dos judeus. E todos os judeus gritaram: não temos outro rei senão a César. Mais uma vez, eles deixaram Deus de lado. Mais uma vez, eles não quiseram ouvir o Senhor, não quiseram aceitar o Senhor. Só que até aí, nós não podemos condenar os judeus por isso. Foi os judeus que matou Jesus? Não, não foi os judeus. Porque Jesus, ele disse na sua palavra: ninguém tira a minha vida, eu a próprio a dou. E eu pensava assim, se Deus escolheu um povo, separou um povo para ele, e se Jesus veio para este povo, e se os judeus tivessem recebido o Senhor e reconhecido ele como Deus, nós hoje estaríamos, pode-se dizer, esquecidos, apagados, porque aí sim Jesus ia ser rei só dos judeus. Mas como nós compreendemos o que diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor amou o mundo. Ele não amou somente uma nação, ele amou o mundo. Então, Deus, ele mostra aí para nós até onde que vai o amor dele. Não tem limites, porque aí Jesus foi naquela cruz, se entregou a si mesmo, derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E não foi só pelos pecados dos judeus, do seu povo, mas foi também pelos pecados do mundo inteiro. Então, nós não podemos culpar os judeus pela morte de Jesus Cristo. E eu entendo que Jesus, ele se entregou naquele madeiro por mim e por você e por todas as pessoas dessa terra. E Deus permitiu, depois que Jesus morreu, os judeus mais uma vez foram espalhados. E Jesus profetizou: daqui a 70 anos vai haver uma guerra. E Jesus chorou por eles, porque Jesus sabia o que eles iriam passar. E vocês vão ser espalhados. E isso que aconteceu novamente com o povo judeu. Judeus foram espalhados por toda a face da terra, foram espancados, foram mortos. Vocês sabem o que aconteceu na época de Hitler. Foram massacrados, torturados e só sofrimento. Mas Deus prometeu a Abraão, não podemos esquecer, ele fez uma aliança que estabeleceria ali a nação dele, e da nação dele nasceria o rei dos judeus. E Deus prometeu. E agora nós sabemos que em 1948 Israel foi estabelecido novamente uma nação. Os israelitas estão voltando novamente para o seu reino, para Israel, aonde alguns dizem ser Palestina. Mas não digo, irmãos, porque lá não é Palestina. Estão querendo colocar esse nome lá de Palestina para sempre o desejo do diabo é fazer com que Israel suma do mapa. Querem mudar o nome de Israel para Palestina, mas vai continuar sendo, porque Jesus prometeu que lá o seu povo judeu estabeleceria um reino e o Senhor virá para aquele lugar. Então Israel em 1948 está voltando para aquele lugar. E nós já estamos em 2012. E eu sempre estou vendo nos noticiários os judeus voltando para a sua terra. E eu vi um judeu chegando na sua terra, e ele veio da Rússia. E quando ele chegou do aeroporto tudo, e chegou na sua terra, ele se ajoelhou no chão, e ele beijou o chão de tanta felicidade. Imagine você ser tirado da sua terra, não poder voltar para sua casa. Você vê a sua família tudo sendo morta, você não poder fazer nada. Mas a gente pensa, por que Deus permitiu tanta maldade assim, se ele diz que esse povo é o povo escolhido dele? Mas é igual eu disse para vocês, porque os israelitas se rebelaram contra Deus. Então Deus permitiu por esse motivo, mas não porque Deus não o ama. Deus continua amando eles e vai amá-los até o fim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?
vocês estão compreendendo a minha mensagem? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria aqui, só para finalizar, explicar algo para vocês. Que eu fiquei pensando assim, Deus, mas tem coisas que a gente lê na Bíblia que nós achamos que é para nós. Nós somos gentios convertidos ao cristianismo. E a Bíblia toda foi escrita preferencialmente para judeus. Então, tem coisas que quando nós lermos a palavra do Senhor, nós temos que saber separar. Isso daqui é para Israel, isso daqui é para a igreja. E eu vou dar alguns exemplos para vocês compreenderem o que eu estou querendo passar. Em Mateus 24:16, Mateus 24:16 diz assim: Jesus disse: então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aí eu fiquei pensando, Deus, isto aqui é para Israel ou é para a igreja? E o Senhor me mostrou que essa profecia aqui de Jesus é para Israel. Porque isso é uma referência geográfica e não é uma referência à igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, Judéia. Se nós residirmos nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, no Brasil, não tem Judéia nesses lugares. Aonde está a Judéia? Em Israel. Então, essa profecia aqui é para quem? É para Israel. Então, o Senhor está falando isso para o povo dele. E eu entendi que ele estava falando da grande tribulação que vai vir sobre a face da terra. E nós, que nos convertemos a Jesus Cristo pela graça, porque a partir do momento que ele morreu lá naquela cruz, ele não é só o rei dos judeus, mas ele é o rei de todo mundo. Então, as outras nações, eu e você, que não somos judeus, que não poderíamos fazer parte dessa festa, que não poderíamos adorar o rei dos judeus, agora eu e você pode, porque ele venceu a morte e ele ressuscitou. E através disso, ele nos deu a liberdade de adorá-lo, de amá-lo e de buscar a ele. E sobre a igreja, eu vou ler aqui em 1 Pedro 2,9, que diz assim. Aí eu fiquei pensando, mas quem são os cristãos então? Aí diz assim em Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, a Igreja de Cristo, também somos um povo eleito, somos uma geração escolhida, somos uma nação santa. Aí eu fiquei pensando, mas Deus, como que nós possamos ser uma nação santa? Se eu estou aqui no Brasil e se tem outra pessoa lá nos Estados Unidos que também te adora, como é que fica isso? Aí Deus me mostrou assim, que em todo o mundo tem pessoas se convertendo ao cristianismo. E em todos esses lugares, Deus tem o seu eleito. Então está formando essa nação santa em todo o mundo. E em todo o mundo forma a igreja, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Que está, se você é uma noiva, como que uma noiva fica quando está com a sua aliança na mão direita? Aí você está se preparando para o seu casamento, você prepara o seu enxoval, você já vai atrás, ver aonde que você vai morar, já vai preparando os preparativos para a festa e tudo. É assim que nós, como a noiva, como a igreja de Cristo, temos que estar nos dias de hoje, nos preparando para a volta do Senhor. Porque o Senhor, ele vai tratar com o seu povo, com os judeus. Porque eles falaram, não temos outro rei senão César. Imagine, Jesus lá dando sangue dele, eles falam para o Senhor, não temos outro rei senão César, não queremos Jesus. E Jesus deu a vida dele e foi rejeitado. Aí Jesus falou para os seus discípulos, ide e pregai o evangelho. Mas Jesus falou para eles, vai primeiro ainda para os judeus e depois vocês vão e anunciem para os gentios do mundo todo. E aqueles que ouvirem a minha palavra e se arrependerem dos seus pecados, eu o receberei. Então, irmãos, o que o Senhor
tem me mostrado que nós que somos a Igreja de Cristo, temos que estar se preparando, temos que estar orando, porque eu falei, Deus, mas que guerra é essa que está acontecendo lá no Oriente Médio? O Senhor falou, minha filha, acalma o seu coração, porque isto não é uma guerra de homens, mas isso é uma guerra de Deus e o império de Satanás. Porque Satanás não quer permitir que os israelitas voltem para o seu país, para a sua nação. Porque ele sabe que se isso acontecer, está mais perto do Messias voltar. Enquanto os cristãos estão aí todos desapercebidos, Satanás está bem ligado. Ele sabe que o Messias vai voltar. Então ele quer fazer de tudo para impedir dos judeus voltarem para a sua terra. Ele quer fazer de tudo. Então, está tendo muita guerra, é por esse motivo. Então, se você tinha algumas dúvidas como eu, que eu possa ter te ajudado nessa mensagem. Que você possa entender que aquela terra, querendo ou não, os homens querendo dividir, querendo cada um pedacinho, não importa, é de Israel. Eu não sou puxa-saco de Israel, mas é porque o Senhor, Ele prometeu no passado para Abraão. E se o Senhor prometeu, a palavra dele não muda, não passa. Então tem que se cumprir. O diabo querendo aquela terra, mas aquela terra é do Senhor. E o Senhor também me mostrou assim que agora, daqui para frente, está para se revelar o tempo da paz. Os judeus estão querendo uma paz. Estão querendo a paz com os árabes, com os islamistas, com todos os que rodeiam ele, os vizinhos. Só que o que vai acontecer? Vai vir uma falsa paz para o mundo. Uma paz que o anticristo vai estabelecer. E é nesse tempo que a Igreja de Cristo vai ser retirada da terra. O Senhor vai nos tirar daqui dessa terra. O Senhor, Ele não quer que nós passemos pelo momento da grande tribulação. Porque quem foi que rejeitou o Messias que Ele enviou foi os judeus. Então, o Senhor vai permitir que os judeus passem pela grande tribulação. E a Igreja de Cristo vai ser retirada daqui dessa terra. Então, irmãos, vamos ficar firmes e vamos orar sim pelos judeus, para que eles venham a se converter, para que eles venham a abrir os seus olhos, para que eles venham a reconhecer o Messias como seu Senhor e Salvador, para que eles venham a ler o Novo Testamento e parar com essa dureza no coração, e tanta tradição, e tantas regras, e tantas leis, e que eles possam colocar no seu coração o amor pelo próximo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer pela palavra dessa noite. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós que está aqui e te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu como a sua noiva. Nós estamos aqui, meu Pai, preparando a nossa lâmpada, enchendo de azeite da tua unção e do teu poder, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar preparadas e entrar nas bodas e gozar com o Cordeiro para todos sempre. E amém. Em nome de Jesus. Sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai
me fez saber que aquele povo